Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Estaremos passando a palavra para a nossa preletora desta noite, missionária Angélica, e queria convidar aqui a diaconisa Valéria a fazer a oração pela nossa preletora. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, continuamos na Tua presença, Te louvamos, adoramos o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Já temos ouvido a Tua voz, Senhor, através dos louvores, através das músicas cantadas. E neste momento estamos aqui como filhos assentados à mesa para nos alimentarmos da Tua palavra. Senhor, fala conosco mais uma vez. Usa, Senhor, a Tua serva com graça, com poder, ousadia, sabedoria, como o Senhor tem feito tantas outras vezes. Continua falando conosco e que nossos corações possam estar atentos a ouvir a Tua voz, porque nós cremos que nesta noite há renovo, a cura, a vida. Cremos que cadeias de fato já estão sendo quebradas e nós sairemos daqui, Senhor eterno, transformados para a glória do Teu nome, através da Tua palavra. Assim oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você está de pé, queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 1. Desde já eu quero agradecer a Deus a minha oportunidade por estar aqui, agradecer ao pastor Oséias, na presença dos pastores presentes. Já chegou. Obrigada pela oportunidade, a missionária Eunice, a missionária Valéria, pelo convite, por estar aqui nesta noite. Eu estou grata ao Senhor, porque é sempre um privilégio podermos falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Amém? Neemias, capítulo 1, eu quero ler apenas do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um filho dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Pode tomar o seu assento. A palavra que eu quero ministrar aos nossos corações nesta noite, ela se encontra nesse livro, nesse capítulo. E desde que eu recebi o convite, a gente sempre fala, né? Senhor, fala comigo, ministra ao meu coração aquilo que o Senhor quer trazer à tua igreja, à tua noiva. Sempre uma responsabilidade muito grande estarmos aqui e podermos transmitir aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E desde que eu cheguei aqui, eu confesso, a gente fica nervosa, né? A gente fica temerosa. E eu estava ali com a minha mãe e falei: ai, mãe, estou tão nervosa. E aí o Espírito do Senhor, ele foi começando a conduzir os louvores, e é muito importante quando nós começamos a sentir a confirmação daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Porque desde o primeiro louvor, se você se recordar, já foi cantado aqui sobre quebra de cadeia, já foi cantado aqui sobre renovo, sobre o rio de vida que está neste lugar, sobre as árvores que foram cortadas, mas que elas irão ressurgir, que elas irão renascer ao cheiro das águas. E tudo isso tem a ver com o que eu quero trazer ao meu e ao seu coração nesta noite. Quando nós olhamos para essa passagem, os primeiros versículos aqui do livro de Neemias, nós precisamos antes entender um pouquinho que contexto é esse. Por que os muros estavam destruídos? Por que os portões ainda estavam no chão, queimados? E por que aquela cidade ainda estava destruída? Se nós caminharmos antes um pouquinho na história, nós vemos que no livro de Esdras,
ele vem trazendo, quando após todo o exílio da Babilônia, o povo de Jerusalém, ele é levado cativo à Babilônia, e nós sabemos que eles passam ali por 70 anos, então, cativos naquela nação. E então, quando o Império Persa, ele derrota o Império Babilônico, na pessoa do rei Ciro, então, a palavra do Senhor nos diz que Esdras, ele é um dos homens, ele volta para Jerusalém na segunda leva, e ele é um dos homens que começa, então, a trabalhar na reconstrução do templo. O templo havia sido destruído, aquela nação estava assolada, desolada, destruída. Todo aquele povo estava não só destruído geograficamente falando, mas se nós olharmos para hoje, nós temos visto, né, tão recente, tantos países em guerras, e nós vemos que a guerra ela não destrói apenas a parte geográfica, a parte física, não. A guerra ela destrói a identidade. A guerra, ela destrói famílias. A guerra, ela abala valores morais. Ela abala valores que as pessoas construíram ali naquele lugar. Memórias, enfim. Então, aquele povo se encontrava dessa forma. E quando eu li essa passagem, especificamente no versículo 3, quando a notícia chega a Neemias, em que ele pergunta, na realidade, como é que está o povo? Como é que são as coisas lá? Porque ele permanecia ali. A palavra do Senhor nos diz que ele vivia na cidadela de Suzã e ele servia como copeiro do rei Artaxerxes. Então ele pergunta, chegam alguns dos irmãos dele e ele pergunta, como é que está o povo? Como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade? Como é que vai o lugar onde os meus pais estão enterrados? E a notícia que ele recebe é que a cidade estava em miséria e humilhação. E quando eu li isso falou, é lógico, é uma palavra muito conhecida aos nossos corações, mas o Senhor, ele ministrou algo tão intenso em mim, porque quando nós andamos um pouquinho para trás na história, caminhamos um pouquinho, a gente vê que o templo, ele já havia sido reconstruído. E quando eu li isso, o Senhor me chamou a atenção para algo, e eu gostaria de fazer uma analogia desse templo físico que já havia sido reconstruído naquela cidade, como eu e você hoje sendo o templo. Eu sou o templo, você é o templo, nós somos o templo, ele habita em nós. E muitas das vezes o templo, ele até foi reconstruído. O templo, eu e você, até estamos de pé. O templo, eu e você, até continuamos caminhando. O templo, eu e você, até funcionamos dentro da igreja, nas nossas funções eclesiásticas e nas nossas funções fora deste lugar. Mas deixa eu te dizer algo. Não é porque o templo está de pé que a cidade está reconstruída. Não é porque o templo está de pé que dentro da cidade, porque quando nós falamos em muros, nós falamos de limites. Quando nós falamos em portões, nós falamos de acesso. Quando nós olhamos então para a Bíblia, nós vemos que o templo estava reconstruído sim, mas aquela nação ainda vivia em miséria e humilhação. Deixa eu te dizer algo. O que o Espírito ministrou ao meu coração para trazer para mim e para você nesta noite é que muitas das vezes nós vamos estar de pé, mas destruídos por dentro, sem limites internos. Os nossos portões internos, eles estão derrubados e por isso, quando não se tem acesso, nós falamos que qualquer um pode entrar. Limites fala de um cuidado para não se haver o quê? Destruição. E quando não se há limites, a destruição é certa. E isso me chamou a atenção porque quando nós olhamos então, nós precisamos entender que reconstruir sempre será difícil. Se reconstruir após uma guerra, se reconstruir após uma perda, se reconstruir após um baque, se reconstruir após um fato traumático nas nossas vidas, sempre será algo difícil. Reconstruir não é fácil. Mas deixa eu te dizer algo. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite. E a palavra que Ele trouxe para mim e para você é preciso reconstruir. Não basta estar de pé. Não basta estar funcionando. Não basta ser o templo e estar dentro do templo. É preciso viver a plenitude da graça de Deus para a minha e para a tua vida. E Neemias, ele entende isso. Peraí, eles estão sobrevivendo lá, porque é isso que a Bíblia diz. Ele fala que os restantes, os que sobreviveram ao exílio, eles estão lá, mas estão em miséria e humilhação.
Deixa eu te dizer algo, queridos. O que o Espírito falou para mim é, Angélica, não basta sobreviver. Muitos estão apenas sobrevivendo, mas eu não conto com sobreviventes apenas. Eu conto com seres viventes. Deixa eu te dizer algo. É diferente sobreviver e viver. A gente pode estar sobrevivendo apenas empurrando com a barriga e caminhando e falando, deixa chegar o fim. Mas não é isso que Deus tem para mim e para a tua história. Ele nos chamou para fazer uma grande obra. E nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos reconstruir os nossos muros e levantar os nossos portões. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre guardar o nosso coração, eu amo essa passagem de Provérbios 5:23, que nos fala, olha, sobre tudo que se pode guardar. Guarda o quê? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E quando nós guardamos, nós estamos selando aquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso. Quando nós guardamos, quando nós colocamos limites, nós estamos dizendo, ei, não é qualquer um que vai entrar aqui. Não é qualquer miséria que vai me atingir. Não é qualquer calúnia que vai me alcançar. Não é qualquer empecilho que vai me parar. Porque eu estou guardada, eu estou protegida, eu estou selada. E os meus acessos estão fechados. Deixa eu te dizer algo nesta noite, queridos. É preciso reconstruir. É preciso nos levantarmos e entendermos que o Senhor, Ele quer fazer algo novo. Mas para vivermos o novo, é preciso a gente abandonar o velho. Só que a gente entende que a situação em que esse povo estava vivendo, eles não eram mais cativos. Eles não eram mais prisioneiros, não eram mais fisicamente, mas eles ainda continuavam com a mente aprisionada, ao ponto de não conseguirem erguer os muros e falar, ei, peraí, eu preciso fechar a minha cidade, porque está todo mundo entrando aqui e continuando a destruir tudo que já foi destruído. Muitas das vezes nós precisamos entender que nós já fomos muito destruídos ao longo da vida. E por isso a gente teme levantar, porque levantar requer trabalho. Reconstruir muros requer uma vida em que nós vamos ver que foi o que Neemias fez, em que ele precisou parar. Ele precisou parar o que ele estava fazendo, para iniciar, para dar início a uma grande obra. Quando nós olhamos então e caminhamos, a gente precisa perceber que, como eu já falei, muro ele fala de quê? De proteção, de limite. E portão ele fala de acesso. Quem tem acesso tem chave. Só entra na minha casa quem tem a chave de lá. Só entra na sua casa quem tem a chave para abrir a sua porta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que tem a chave da tua porta? A quem você tem concedido a chave do teu coração? Da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos? A quem eu e você temos liberado o acesso para que entre e que faça morada dentro de nós? Porque tudo aquilo que nós permitimos entrar, ele dá um jeito de se estabelecer aqui dentro e de fazer morada dentro de nós. E nós precisamos entender então que quando nós falamos em templo, nós falamos das nossas vidas, e quando nós falamos de não ter limites, nós falamos de vidas que ficam vulneráveis. Estar vulnerável é estar num mar à deriva, é estar num barco sem rumo, é estar na vida vivendo sem saber a direção. E deixa eu te dizer algo, quem não tem direção, queridos, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas deixa eu te dizer algo, eu e você somos a noiva, e nós sabemos para onde nós estamos indo, porque nós temos um destino certo. Por isso nós precisamos acertar a nossa bússola e falar, ei, eu não posso mais viver à deriva, eu não posso mais viver sendo levado para a direita ou para a esquerda. Eu preciso entender que eu estou caminhando para um lugar certo. E Neemias, ele entende isso. Neemias, ele entende que ele precisava, que aquela nação precisava viver o novo de Deus. Quando nós falamos de novo, é tão lindo a passagem de Joel do capítulo 2, versículo 25, que ele diz, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quais têm sido os gafanhotos que têm comido a sua colheita?
Quais têm sido os inimigos que têm entrado na tua colheita e que têm tirado tudo aquilo que você gastou tantos anos para semear, para plantar. E quando estava perto de colher, vieram e roubaram aquilo que era seu por herança. Mas o Senhor, Ele nos dá uma palavra: ei, eu vou restituir. Eu vou fazer algo novo, como diz em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Quando nós olhamos em Isaías 61, no versículo 7, ele diz: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, terão perpétua alegria. O Senhor tem preparado um novo tempo para nós. O Senhor tem preparado um novo tempo para a sua igreja. E enquanto eu orava nesta tarde, o Senhor falava muito forte ao meu coração, que Ele ministraria sobre nós nesta noite um tempo de descanso. Um tempo de refrigério, como já foi cantado aqui. Deixa eu te dizer algo: descanso, queridos, não é não fazer nada. Não, muito pelo contrário. Descanso fala em confiança. E a palavra do Senhor, ela nos diz que os que confiam no Senhor, eles são como montes de Sião. Quando nós confiamos na plenitude da presença do Senhor, nós corremos, mas nós não nos cansamos. Nós trabalhamos e temos a certeza de que a nossa colheita virá. Descansar não é cruzarmos os braços e esperar as coisas acontecerem. Descansar requer uma vida de intimidade com o Pai. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor e caminhando dentro do texto, nós precisamos entender então que ao ouvir aquela notícia, Neemias, qual é a resposta dele? Eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias, ele não se deixa abalar pela má notícia. Neemias, ele não se deixa ser levado pelas emoções que estavam afloradas dentro dele naquele momento. Sabe por quê? Porque ele tinha uma convicção. Porque ele sabia em quem ele cria. Porque ele tinha uma certeza de que apenas sobreviver é muito pouco para quem é chamado de filho. Neemias, ele sabia que ele precisava tomar uma atitude, mas antes de qualquer coisa, a palavra do Senhor nos diz que ele vai orar. E quando eu lia todo esse capítulo, existem 3 coisas que nós precisamos entender, e são 3 estratégias que Neemias usou para que aqueles muros fossem reconstruídos. Não é novidade nenhuma para mim e para você, porque na realidade a Bíblia, ela não é nova, mas ela se renova sempre. Ela se renova, e por isso nós precisamos entender que as chaves, elas continuam as mesmas: oração, fé e obediência. Caminhando nesses princípios, nós conseguiremos reconstruir aquilo que um dia foi assolado. Caminhando nesses princípios, nós conseguiremos chegar ao alvo e ao objetivo que Deus tem para mim e para a tua história. Quando nós olhamos para a vida de Neemias e nós vemos então que ele ora, ele se retira e ele vai orar. Ele não fala nada com ninguém. Ele não vai tentar fazer na força do seu braço. Ele não vai tentar fazer na força do seu conhecimento, não. A Bíblia diz que ele se retira e que ele vai orar, porque ele entendia que a oração é a arma certa. Muitas das vezes eu e você temos perdido as nossas guerras porque nós temos lutado com as armas erradas. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem sangue. Ou seja, a minha e a sua luta não é contra a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão, não. A nossa luta é contra tudo aquilo que está habitando nas regiões celestiais. Por isso nós precisamos de armas certas para combater o nosso verdadeiro inimigo. E Neemias, ele entende isso, que ele não tinha capacidade física, talvez, quem sabe, a Bíblia não diz em momento algum que ele era guerreiro. Não, mas ele era um guerreiro na oração. Ele sabia guerrear no lugar certo. Ele tinha um lugar onde ele conseguia guerrear as suas guerras e obter vitórias. Então ele se retira e ele ora, e quando nós vemos 3 pontos cruciais para ele, é quando ele recebe a notícia. É quando de repente, então no capítulo 2... quando ele chega para servir o rei, como de costume, a Bíblia diz que o rei vira para ele e fala: o que você tem, Neemias? O teu semblante está tão abatido, você está tão angustiado, isso me parece tristeza de coração.
Sabe o que é tristeza de coração? É quando a alma está angustiada. É quando o espírito está abatido ao ponto da gente não conseguir conter a nossa tristeza interna e ela se transforma e ela vem para nosso rosto. Porque a Bíblia diz que o coração alegre, o quê? Ele aformoseia o rosto. E quando nós estamos angustiados, é possível nós vermos também no nosso rosto. E era exatamente isso que Neemias estava vivendo. Ele estava tão angustiado ao ponto do rei perceber que ele não estava bem. Ao ponto dele virar para ele e perguntar: o que é que tu queres que eu te faça, Neemias? O que é que tu precisa? O que eu posso fazer para alegrar o teu coração? O que eu posso fazer para mudar a sua situação? O que eu posso fazer para mudar a circunstância, o contexto que você está vivendo? E ele poderia então, talvez eu e você, a gente já responderia logo alguma coisa. Ah, rei, manda um exército lá para destruir o povo que está assolando a minha nação. Ou então manda alguém lá para reconstruir os muros na minha nação. Mas ele fala, não. Mais uma vez, se você ver comigo, no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 4. Ele diz assim, o rei me disse, o que você me pede agora? Ele responde, então orei ao Deus dos céus. Antes dele dar a resposta ao rei, mais uma vez ele clama a Deus e pergunta, e aí agora? O que é que eu falo para ele? O que é que eu peço? E nós podemos trazer a figura deste rei para mim e para você nesta noite, como o próprio Deus perguntando para mim e para você, igreja, o que é que eu posso fazer por ti? Filho, filha, o que é que eu posso fazer para arrancar do teu coração essa amargura? O que é que eu posso fazer para mudar o contexto em que você está inserido? Mas deixa eu te falar algo, não responda de pronto. Pare, reflita, ore e fale o que de fato eu preciso para que a minha vida seja transformada. Porque deixa eu te dizer algo, querido, chega de viver de paliativo, chega de viver remendando a gente por dentro, não. O Senhor, Ele diz que Ele quer trazer um novo tempo, e para nós vivermos o novo, nós precisamos viver em novidade de vida, e a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos ter uma renovação de mente, porque aquele povo ele já havia sido liberto fisicamente, mas eles continuavam cativos mentalmente. Eles continuavam cativos porque eles não conseguiam ver melhoras. Eles não conseguiam ter perspectivas, porque de fato o contexto era ruim. Mas então ele vira e fala, me permita, rei, ir lá e fazer algo pelo meu povo. Eu não posso ficar com os braços cruzados. Só que a Bíblia diz que ele não revela o que ele iria fazer. Se você ler o capítulo inteiro, e nós não vamos ler aqui por conta do tempo. Mas se você tiver interesse, leia na sua casa, porque essa é uma história linda, de recomeço, que eu e você precisamos aprender com ele. Então ele se levanta, ele junta todo o seu material necessário, sem falar para ninguém o que ele iria fazer. A Bíblia diz que ele não descobre o coração dele para ninguém. E aí a gente aprende outra lição com Neemias, que existe um momento certo de falar e as pessoas certas que nós vamos falar. Porque quando a gente olha para a vida de Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele o quê? Ele descobre os seus segredos, ele abre o seu coração para quem? Para Dalila. E por isso ele morre. Por isso ele perde a sua visão, que na realidade ele já havia perdido a sua visão muito antes dos olhos dele serem furados. Nós precisamos ter cuidado com quem nós temos aberto o nosso coração e desvendado os segredos que o Senhor tem trago para a gente no oculto, no escondido, no nosso particular. Porque quando Neemias ele se retira, ele já sabia o que ele precisava fazer. Mas ele entende, ele fala, eu não posso ainda desvendar porque o tempo não é chegado. Eu preciso ter as pessoas certas. Eu preciso do tempo certo. Eu preciso do momento certo. Então ele não revela a ninguém. Só que quando ele já está lá, ele chega então naquela nação. Ele começa a juntar, a Bíblia diz que por 3 dias, ele começa a caminhar em volta das muralhas e a perceber aonde que precisava o quê? Reparar as brechas. Ele caminhava por aqueles muros destruídos e eu fico imaginando a angústia do coração daquele homem de falar, meu Deus, está tudo destruído aqui, como é que eu vou dar conta de reerguer tudo isso? Como é que eu vou dar conta de colocar tudo isso de pé?
Talvez você olhe hoje para a sua vida e você fala: Angélica, eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar porque a destruição foi muito grande. Eu não consigo juntar os pedaços, eu não consigo pegar os tijolos, eu não consigo juntar os meus destroços porque a destruição foi muito grande. Deixa eu te dizer algo. Comece a caminhar em volta e a perceber, porque enquanto você caminha, o Senhor, Ele vai abrindo a sua visão e Ele vai te dando as estratégias necessárias para que você possa construir, reconstruir essas muralhas. Então Neemias, ele caminha por 3 dias em volta, e depois que ele caminha, aí sim ele começa a recrutar o povo. E eles começam aquela obra. Só que como na minha e na sua vida sempre vão haver pessoas que irão se levantar para nos o quê? Para tirar o nosso alvo, para tirar o nosso foco. E aqui não foi diferente. Só que a fé que Neemias tinha era uma fé tão inabalável. Era uma confiança tão certa que ele tinha em Deus, que ele falava, eu imagino no coração dele: olha, eu nem preciso saber como é que vai acontecer. Eu nem preciso saber de onde virão todos os recursos que eu preciso. Eu nem preciso saber se eu tenho homens suficientes para caminhar comigo e para trabalhar comigo nessa reconstrução. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me deu as diretrizes. Deixa eu te dizer algo: se você recebeu algo da parte do Senhor, não permita que nenhum Sambalate, que nenhum Tobias chegue aos teus ouvidos para tirar do foco o teu caminhar. Não permita. Mas faça como aquela mulher, porque quando a gente entende o que é fé, e quando a gente entende que a fé, ela, se a gente pudesse traduzir em algo assim, terreno, em algo físico, a fé, ela é a moeda do céu. A fé é aquilo que nos dá acesso àquilo que já está pronto lá no céu, para mim e para você. Quando nós olhamos para a vida daquela mulher do fluxo de sangue, a palavra do Senhor nos diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha, todo o seu dinheiro, tudo. Ela tinha perdido tudo. Quando ela ouviu falar que viria alguém, que caminharia um homem por aquele lugar, e ela fala: se tão somente eu tocar nele, eu não preciso de uma palavra, eu não preciso de um olhar, eu não preciso de uma profecia, eu preciso apenas tocar nas vestes daquele homem. Aquela mulher, tudo que ela gastou não trouxe para ela recurso nenhum. Mas quando ela entende que ela precisava plantar no coração dela uma semente de fé, ela fala: eu só preciso tocar nas vestes dele, porque eu sararei. Ela não se importa com a multidão, ela não se importa com a forma que ela era conhecida pela sociedade, porque a gente sabe que na sociedade em que ela vivia, ela era reconhecida como o quê? Como uma imunda. Ela não podia estar ali. Mas ela fala: eu não me importo. Eu não me importo porque eu tenho um alvo. Eu fico imaginando aquela mulher, ela não olhou nem para um lado nem para o outro. Ela olhou para Jesus e falou: eu vou chegar lá, nem que eu chegue me arrastando. Eu vou chegar lá porque eu tenho um alvo. Aonde estão postos os teus olhos? Aonde estão postos os meus olhos? Nós precisamos colocar os nossos olhos no alvo certo. Porque quando volto a dizer, quando a gente sabe para onde a gente está indo, queridos, a gente não erra o caminho. A gente não perde tempo andando, correndo atrás do vento. Porque correr atrás do vento é cansaço, é fadiga desnecessária. Mas quando nós sabemos para onde nós estamos indo, a gente pega o caminho e fala: ei, é esse o caminho, é essa reta que eu preciso focar. E é nesse caminho que eu vou trilhar até eu chegar lá. Ela conquista o milagre, por quê? Porque ela entende que ela tinha um objetivo. Assim como Neemias, ele tinha um objetivo: eu só saio daqui quando esses muros estiverem de pé. Eu não vou sair daqui de outra forma. Quando o rei pergunta para ele: quando é que tu vai voltar, Neemias? Ele fala: olha, eu preciso de um tempo tal. E dentro daquele tempo estabelecido por ele, ele fala: eu tenho este tempo para fazer a obra que Deus me chamou para realizar. Isso é organização, isso é planejamento. E quando nós vemos o céu, ele é organizado. Deus é um Deus organizado. Deus nunca trabalhou de qualquer forma. Deus sempre organizou as coisas. Deus sempre deu planejamentos e estratégias ao seu povo para vencer as pelejas, as guerras, as invasões, sempre.
Quando nós olhamos na Bíblia, todos os testemunhos que nós vemos, sempre teve o quê? Uma estratégia específica. Nós temos um Deus estrategista. Nós temos um Deus que sabe como fazer. Nós temos um Deus que nos dá as armas corretas e nós só precisamos entender que nós precisamos caminhar pautados na palavra dele para a minha e para a tua história. No Salmo 107, no capítulo do versículo 20, ele diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. A palavra dele, queridos, vai nos livrar daquilo, de toda a artimanha do inimigo que pensou que nós iríamos morrer. Quantos e quantos livramentos eu e você temos vivido, muitos deles sem mesmo nós tomarmos conhecimento, porque muitas das vezes quando o inferno faz toda a sua trama, e eles estão gritando lá e dizendo nós conseguimos, agora é a morte, nós precisamos ouvir a voz do céu que diz: ei, não planeje, não celebre antes do tempo, porque você está vendo destruição, mas a minha ótica ela vê reconstrução. A ótica humana, aqueles muros estavam destruídos, mas na ótica do céu, Neemias se une à ótica do céu e fala: ei, eu já vejo esses muros de pé. O nome disso é fé. Nós precisamos caminhar não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Porque Deus, a palavra do Senhor nos diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Quando ele chama Abraão e fala: ei, Abraão, eu vou fazer de ti pai de uma nação. Abraão era casado com uma mulher que nem filhos podia ter. Mas Deus já olhava para ele como um pai de multidões. Por quê? Porque eu e você temos a nossa visão limitada. Mas o Senhor, ele fala que os olhos dele, a visão dele é muito maior do que a nossa. Por isso não paute a sua visão na sua ótica. Paute a sua visão na ótica do céu. Nós precisamos alinhar o nosso coração com aquilo que o céu está falando ao nosso respeito. Ah, mas é estéril, não tem problema. Ah, mas está destruído, não tem problema. Ah, mas não vai mais conseguir caminhar, não tem problema. Eu faço, eu abro caminho no meio do bar. Eu dou comida para aquele que não tem comida. Eu faço porque eu tenho os meus meios e eu sou Deus, e a gente nem precisa entender. O que nós precisamos é o quê? Entender que nós temos uma palavra. E que a palavra do Senhor, ela irá prevalecer sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor irá prevalecer sobre nós. Nós precisamos alinhar os nossos ouvidos com o barulho do céu. Sabe por quê, queridos? Porque as nossas circunstâncias, elas sempre vão querer gritar mais alto do que aquilo que o céu está falando. Quando a gente olhar para a nossa vida e para o nosso contexto, a gente vai sempre querer dar ouvidos para aquilo que a gente está vendo. Quando Elias dá a palavra que a chuva viria, o céu não tinha uma nuvem sequer, mas ele já conseguia ouvir o barulho. Ele fala: ei, prepara os carros, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Chuva da onde? A chuva já estava preparada lá em cima. Elias estava com os ouvidos dele conectados com aquilo que estava sendo falado no céu. Por isso eu e você precisamos entender algo. Não olhe pela sua visão, não ouça por aquilo que os teus ouvidos ouvem, mas alinhe a sua visão e a sua audição com aquilo que o céu está falando ao nosso respeito. Porque a linguagem do céu nunca será a linguagem de morte. Se o que você tem ouvido é a linguagem de destruição, deixa eu te dizer algo, essa não é a linguagem do céu. Se o que eu e você estamos sentindo é algo para a morte, é algo para destruição e para acabar com aquilo que nós estamos planejando, essa não é a linguagem do céu. Porque a linguagem do céu, ela é pautada em vida. Ela é pautada em vitória. Ela é pautada naquilo que nós podemos muitas das vezes nem ver, mas que nós precisamos somente crer. Então nós precisamos entender que uma vida de oração, ela vai desenvolver em nós uma vida de fé. E uma vida de fé, ela vai nos posicionar ao lugar de obediência. Obedecer a Deus é fazer mesmo sem entender. Obedecer a Deus é ir mesmo sem ter o lugar certo para ir. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela. Deixa o teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas para onde, Deus? Tu não precisa saber agora. Mas tu precisa acreditar na minha palavra. A nossa mente humana, ela sempre vai querer 3 coisas: saber o porquê, quando e como.
Por quê? Por que eu estou vivendo isso? Quando? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai chegar o capítulo da vitória, a página da Bíblia que a gente vira e que a gente lê na história que chegou a conquista? Quando é que isso vai acontecer na minha vida, na minha história? Quando? E como é que vai ser, Deus? Como é que o Senhor vai fazer? A nossa mente humana, ela sempre vai trabalhar de forma racional. Mas nós precisamos entender que uma vida de obediência, ela não está pautada no quando, no como e no porquê. Mas ela está pautada na nossa aceitação e confiança plena de que nós temos um Deus que está cuidando de tudo. É tempo de nós nos permitirmos ser levados às águas mansas e tranquilas, relatadas no capítulo 23 do livro no número 23 de Salmos. Leva-me a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, sabe por quê? Porque quando nós estamos muito perturbados com aquilo que os nossos olhos estão vendo, o nosso espírito se perturba dentro de nós. E um espírito perturbado, ele não consegue ouvir o que Deus está falando. Por isso, não se deixe levar por aquilo que você está vendo, mas se deixe levar por aquilo que você acredita. Quando nós caminhamos no final do capítulo 2, nós vemos então que do 2 para o 3, nós vemos, e para a gente finalizar, que chega então as afrontas, como sempre. Quem que são? Quem são vocês? Um povo fraco? Como é que vocês vão conseguir reconstruir esses muros? Quais são as afrontas que você tem ouvido? Quem é esse povo que acha que vai vencer? Quem é esse povo que acha que vai conseguir caminhar? Quem é esse povo que acha que vai conseguir chegar do outro lado? Eu não sei quais são as afrontas que você tem ouvido. Eu não sei quais são as palavras que as pessoas ou que circunstâncias têm dito para ti. Eu não sei quais são as palavras. Mas Neemias, ele toma uma atitude e fala assim: peraí, eles vão vir? Eles vão nos atacar? Então, de hoje em diante, com uma mão você pega a ferramenta que precisa trabalhar e com a outra fica postos para lutar, porque nós precisamos entender o seguinte, queridos: nós estamos numa guerra constante, numa guerra diária. Nós não podemos nos dar ao luxo de sentar e de parar e descansar, não. Ei, não dá para parar, não. O que a gente tem que fazer? Toma a tua espada, toma a tua arma. Enquanto você trabalha com uma mão, você guerreia com a outra, e assim o Senhor nos dará a vitória. Porque foi assim que eles conseguiram reconstruir aqueles muros. Eles não tinham um exército formado, eles não tinham homens valentes, mas eles tinham um homem que criam numa palavra que estava sobre a vida daquela nação. Não abaixe as suas armas. Não fique distraído com as coisas do mundo, porque enquanto a gente se distrai, o inimigo vem e tenta entrar, porque a gente está sem portão, a gente está sem muro. Não se distraia com as coisas que estão ao seu redor, mas se posicione, tome na sua mão a arma e tome na sua mão a ferramenta necessária para continuar a sua construção. Aqueles homens, eles reconstruíram esse muro, as muralhas de Jerusalém, em 52 dias. Algo que era impossível aos olhos humanos, mas eles entenderam que eles tinham uma palavra. O inimigo, ele sempre vai nos fazer acreditar, ele vai tentar nos fazer acreditar naquilo que a nossa circunstância diz. Porque quando Sanbalat e Tobias chega para aquela nação, ele fala: olha, vocês são muito fracos, vocês não vão dar conta. Pode parar. Para com isso. Para que se cansar, se vocês nem vão conseguir chegar ao final desta obra? Sabe por quê? Porque quando nós damos ouvido a voz daquilo que muitas das vezes o inimigo está falando ao nosso respeito, nós passamos a acreditar que aquilo é a nossa identidade. Eu não sei quais foram as frases, as palavras que você recebeu e que você acredita hoje que você é. Porque nós, seres humanos, a gente tem mania de rotular as pessoas. Muitas das vezes a gente olha para as pessoas e a gente começa a chamar as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que nós vemos. Não foi diferente quando a gente volta na história da mulher do fluxo de sangue. Como é que a gente conhece ela? A gente conhece ela pelo nome? Não. A
A gente conhece ela como a mulher do fluxo de sangue. Era uma marca que ela tinha, era um rótulo que ela tinha. Só que quando Jesus pergunta: ei, quem é que foi que me tocou? E quando aquela mulher chega diante dele, ele não chega para ela e vira: ah, é você a mulher do fluxo de sangue. Não, a Bíblia diz que ele vira para ela e chama ela do quê? Filha. O Senhor, Ele sempre vai chamar a mim e a você por aquilo que nós verdadeiramente somos. Ela não era uma mulher condenada, não, ela era filha. Eu não sei o que as pessoas talvez em algum momento da sua vida te rotularam. Eu não sei qual é a identidade que você tem carregado até agora. Porque aquele povo, o que eles estavam tentando fazer, olha, vamos colocar na cabeça deles que eles são fracos. Para que eles acreditem que eles são fracos e não continuem na sua obra. E talvez os rótulos que as pessoas estão pondo sobre você mas aquela, a abandonada, a largada, a humilhada, a fracassada, a traída, o perturbado, aquele que não dá certo com nada. Deixa eu te dizer algo. O Senhor hoje, Ele quer resgatar a nossa identidade. A nossa identidade é de filho. Enquanto o inferno grita em alta voz, os céus Ele braveja, dizendo: ei, você não é isso, você é filho amado, você é menina dos meus olhos, vocês são a coroa da minha criação, vocês são um povo mais do que vitorioso, vocês são a noiva amada e desejada do Cordeiro. Nós precisamos nos reposicionarmos naquilo que realmente Deus nos chamou para ser. Porque o alvo do inimigo, queridos, sempre vai ser que a gente não reconstrua os nossos muros. O alvo dele é que nós permanecemos vulneráveis aos ataques que ele tem para mim e para a tua vida. Mas hoje, nós precisamos sair daqui nesta noite entendendo algo. Não importa quais têm sido as armadilhas, as afrontas, as palavras, qual o acesso que nós demos até hoje. A palavra hoje para mim e para a tua vida é: te levanta. Te levanta. Te levanta. Toma posição. É tempo de se levantar para reconstruir aquilo que foi derrubado. É tempo não só de sobrevivermos, mas de vivermos a vida na plenitude da graça do nosso Pai. A Bíblia diz que Ele é um Deus de paz. E como é que eu e você muitas das vezes caminhamos tão perturbados? Se Ele é o nosso Deus, nós temos herança naquilo que é dele. Se Ele é o Deus da paz, em Filipenses no capítulo 4 diz: e o Deus da paz guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Se Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós temos herança em tudo aquilo que é dele. Então receba nesta noite a paz que você precisa, as estratégias necessárias que nós precisamos para nos levantarmos e falar: chega de viver vulnerável, chega de viver a deriva. Eu hoje tomo uma posição como Neemias. Eu me levanto dentro da minha casa, eu me levanto dentro do meu trabalho, eu me levanto dentro da minha igreja, eu me levanto dentro da minha família. Que comece em mim a reconstrução. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Enquanto eu escrevia passar essa mensagem de hoje, o Senhor falava comigo: é preciso destruir cadeias da mente. Cadeias que têm aprisionado as nossas mentes. Nós já não basta, querido, não se conforme apenas em chegar a Jerusalém. Aquele povo já tinha saído do cativeiro, eles já estavam em Jerusalém, mas continuavam aprisionados em miséria e em humilhação. Não se conforme. Não se conforme de ter chegado lá. É preciso reconstruir os muros. É uma noite de reconstrução. É uma noite em que nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós tomemos posição. Eu gostaria de orar com você nesta noite, para que o Espírito do Senhor, Ele possa nos dar as estratégias necessárias para a nossa reconstrução. Que o Espírito do Senhor possa colocar na minha e na tua mão as armas necessárias que nós precisamos para essa guerra. Cadeias irão ser quebradas nesta noite.
Cadeias se quebrarão nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei como você entrou aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O poder de Jesus, o poder do sangue está neste lugar. O rio está fluindo e cabe a mim e a você tomar a atitude e dizer: eu mergulho. Eu quero mergulhar. Eu quero me lançar por inteiro. Eu não quero deixar que essa água apenas chegue nos meus joelhos, não. Eu quero me banhar nessas águas. Há poder neste nome. Há poder neste nome. Há poder neste nome para curar mentes que estão aprisionadas pelo inimigo. Há poder neste nome para quebrar cadeias que estão te dizendo que você vai permanecer da forma que você está. Há poder neste nome para quebrar as maldições que você tem vivido até aqui. Creia somente, porque há poder neste nome. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O Senhor quer nos levantar como um exército. Se aliste para este exército, querido. Não fique de fora, se envolva. Se envolva e fala: ei, pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo. Eu quero alinhar os meus ouvidos com aquilo que o céu tem dito. Aleluia. O céu se abriu. Nós cremos, Senhor, no poder que é no teu sangue, para destruir cadeias, para destruir grilhões. E nós nos levantamos como um exército nesta noite, para guerrear contra tudo aquilo que tem vindo contra a tua igreja. Nós como igreja nos levantamos para clamar a favor da tua noiva. Quebra qualquer cadeia, Jesus. Quebra as cadeias da mente, dos corações desta noite, e que nós possamos sair daqui reerguidos pelo teu poder, no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Quem recebeu a palavra? Tem cadeia quebrando mesmo. Muita gente que não acreditava mais vai mudar de vida. Que o diabo quer isso mesmo, que a gente acredite que não dá certo, que não vai funcionar. Mas a vida pode mudar. Agora, me permita aqui, pastora Angélica, a arma numa mão e a ferramenta na outra, né? Fala de trabalho e oração, né? A luta, a arma para guerrear, e hoje é a oração. Então sai em campo, começa a trabalhar com a estratégia que Deus vai te dar e não pare de orar com o objetivo. O objetivo é reconstruir. Perceberam que Deus está falando de mudança de vida social? Quem entendeu isso? Não é só espiritual não, social. A história vai mudar. Precisa um pouco de atitude e oração. Tem que acreditar. Quem recebeu a palavra vai mudar. Quem recebeu vai mudar. Quem recebeu vai mudar. Pode ter certeza.